Olá pessoal, Jesus foi o maior pedagogo de todos os tempos. Ele se valeu de todos os recursos, de todas as técnicas didáticas que nós conhecemos até hoje. Claro que a tecnologia é diferente, mas os princípios didáticos, pedagógicos utilizados por Jesus são os mesmos que nós conhecemos. Ele pregando, ensinando no campo, no deserto, na cidade, nas montanhas, enfim, onde quer que ele estivesse, ele se valia de recursos visuais e de diversas figuras de linguagem para ensinar. Metáforas, metonímias, sinédoques, enigmas, tipos, símbolos, parábolas. Jesus uma vez estava diante de uma grande multidão. Sabe o que ele fez? Ele tomou um barquinho e foi para o mar, se afastou e ficou de costas para o mar e de frente para a multidão. A multidão estava lá na areia. E é claro que ele acabara de inventar o microfone, não é? O vento vinha do mar e soprava, não é, em direção à praia, e as pessoas então podiam ouvi-lo com tranquilidade. E naquela mesma ocasião, ele começou a contar uma parábola, né? A parábola do semeador. E ele então explicava para os seus discípulos e para aquela multidão toda. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Uma segunda parte caiu entre os pedregais. Uma terceira parte caiu entre os espinhos, mas uma quarta parte caiu em terra boa. E quando ele estava contando essa parábola, de repente, sem que ninguém esperasse aquela manifestação dele, ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Ele estava dizendo o quê? Naquele momento ele estava se valendo de uma figura de linguagem que nós conhecemos hoje como pleonasmo ou redundância. É claro que ele sabia que os ouvidos foram feitos para ouvir, não é verdade? Ele queria dizer o seguinte: olha, se vocês querem realmente prestar atenção em mim, nas minhas palavras, então ouça de verdade, preste atenção, olhe o que eu estou dizendo nesse momento, preste atenção na minha mensagem. É isso que ele queria dizer. E é claro que a multidão que estava ali com outros interesses, não é? Eles não eram discípulos verdadeiros de Jesus, foram saindo, e daqui a pouco ficaram só os discípulos de Jesus, só os 12. E aí sim, ele chamou os seus discípulos verdadeiros num canto e eles perguntaram a Jesus: mestre, o que significam essas palavras? E aí Jesus foi explicando parte por parte da parábola, somente para aqueles que realmente tinham interesse no que Jesus estava dizendo. Jesus é o mestre dos mestres, o grande rabi, e nós temos muito que aprender com ele. Deus vos abençoe.